Tava com saudade, né? Pois vamos a mais um capítulo de Mercado da Bola. E já começamos com uma bomba. Segundo o jornalista renomado espanhol, um acordo de Haaland pelo Real Madrid pode passar pela vontade do camisa 9 do City. Você já imaginou poder ver um trio de ataque com Mbappé, Haaland e Vini Júnior? Pois bem, essa possibilidade pode acontecer, pelo menos nas palavras do jornalista e ex-jogador Mijatovic, que passou pelo Real Madrid e já trabalhou como diretor dentro do clube. Na Espanha, o ex-jogador participou do programa El Chiringuito, que irá no ar nessa terça 18, e nas conversas revelou que Haaland jogará com as cores do Real e que vai acontecer. Nas palavras dele, acho que Haaland vai jogar pelo Madrid, isso vai acontecer. Ele não disse isso publicamente, mas eu sei de uma fonte extremamente confiável que ele adoraria ser um jogador do Real. Haaland para o Real Madrid, caso se confirme a declaração de Mijatovic, seria um acordo histórico em todos os sentidos. O primeiro deles, é claro, é o valor da transferência entre os clubes. Atualmente, Haaland é um dos jogadores mais bem avaliados do mercado internacional. Seu preço bate na casa de 200 milhões de euros. O camisa 9 é um dos 3 jogadores mais caros da atualidade, ao lado de Mbappé, Vini Júnior e Lamine Yamal do Barcelona. Outro ponto é o grande poder esportivo que o Real Madrid teria ao contratar o Haaland, que disputaria a posição com Vini Júnior, Mbappé, Rodrigo e até mesmo Endrick no time de Ancelotti. O atual camisa 9 do City tem números acima da média. Não à toa, teve seu contrato renovado recentemente por longos anos. São até o momento 133 jogos em Manchester, com incríveis 117 gols marcados, além de 17 assistências fornecidas. Não parece claro que o Manchester City deixará seu grande goleador sair tão facilmente assim, depois de lhe dar um contrato até o ano de 2034. De toda forma, os ingleses nada poderão fazer diante da vontade do mesmo. Esse brasileiro tá jogando demais e virou alvo de grandes clubes da Premier League. Igor Paixão se torna alvo na disputa de 3 clubes extremamente relevantes na liga inglesa. Igor Paixão tem tido um enorme destaque com as cores da equipe do Feyenoord nessa temporada. Sendo dos principais nomes do clube, ele acabou despertando o interesse de outras potências do futebol europeu nos últimos meses. Dentre os principais times na disputa estão o Arsenal, que foi um dos primeiros a se encantar com os talentos do brasileiro. Eles pretendem avançar em conversas na próxima temporada para tê-lo como um dos seus principais reforços no setor ofensivo. No entanto, o desejo dos Gunners pode acabar sendo frustrado por outro rival da Premier League. Dois times do campeonato inglês também observam o ponta brasileiro e tentam avançar nas conversas pela contratação do jogador em julho deste ano. Segundo notícia do portal inglês The Sun Football, o Tottenham está na briga pela contratação do atacante Igor Paixão. A equipe da Premier League acredita que ele seria uma ótima adição para o seu setor ofensivo. Uma possibilidade de saída de Son no fim da temporada, os Spurs já exploram opções disponíveis no mercado internacional. O ponta esquerda do Feyenoord é um dos nomes que mais agrada a comissão técnica de Ange Postecoglou. Além deles, recentemente, o nome do Arsenal também foi reportado como um dos grandes interessados no atleta. A fonte também informa que o Newcastle também pode vir, contudo pela sua contratação, em caso da saída de Aaron Gordon. Na atual temporada, Paixão soma bons números atuando pelo gigante do futebol holandês. Em 32 partidas disputadas até o presente momento, ele balançou as redes em 8 oportunidades, além de contabilizar 11 assistências a favor da sua equipe. O Liverpool está focado em Isak. O sueco é o escolhido de Arne Slot para formar um grande trio de ataque com Gakpo e possivelmente com Salah, que está em fim de contrato na Inglaterra, mas deseja ficar. Isak é alvo também do Barcelona. Na Catalunha, os espanhóis entendem que se trata de um talento do futuro. O sueco é visto como o substituto ideal de Lewandowski, que está em final de contrato. Tanto para Barcelona quanto para Liverpool, a operação não é nada fácil. Isak é um jogador caro e, além disso, negociar o Newcastle não é uma simples tarefa. Assim, os ingleses vão oferecer Darwin Núñez com uma tentativa de convencer o rival local. Segundo informações do Football Insider, o Liverpool acredita que com Núñez, além de uma quantia em dinheiro, o Newcastle vai ceder e liberar Isak. Para isso, o clube confia na vontade do sueco, tem grandes olhos para Anfield Road. Oferecendo Darwin, o Liverpool ajudaria o Newcastle na busca por um centroavante do mercado, visto que se perder Isak, é certo que os milionários do Nordeste da Inglaterra irão ao mercado. Darwin e Isak não são jogadores do mesmo nível. Isak é melhor considerado, mas não há tanta diferença assim. Afinal, estamos falando de um uruguaio que custou 75 milhões de euros aos cofres do Liverpool. O grande ponto para o Liverpool é a vontade de Isak. Ele vê o Barcelona com bons olhos, mas também os Reds. O que se sabe é que na próxima temporada
temporada. O goleador deseja estar presente na Champions League. Nessa temporada, o alvo dos Reds e dos culés vive sua melhor fase na carreira. Na Premier League é onde ele se mais destaca. São 23 jogos, 17 gols e 5 assistências realizadas. Liverpool decide liberar o Alisson no final da temporada e ele pode definir onde quer jogar. O goleiro Alisson se tornou um dos maiores ídolos da equipe do Liverpool. Campeão de todos os títulos possíveis com as cores dos Reds, o brasileiro estabeleceu seu nome na história do clube, marcando época na meta do time inglês. Recentemente, o futuro do jogador passou a ser ameaçado com a ascensão de Kelleher e a chegada de Mamardashvili. A diretoria passou a discutir internamente se vale ou não a pena permanecer com o veterano. Após bastante discussão, há uma dúvida na Inglaterra se os dirigentes vão liberá-lo para assinar com o qualquer. De acordo com as informações divulgadas pelo Team Talk, o Liverpool está prestes a definir o futuro do Alisson. A equipe pretende negociá-lo ao fim da temporada, caso o jogador não decida ficar, e caso haja propostas vantajosas pela sua negociação em definitivo. Recentemente, vários clubes da Arábia Saudita manifestaram o interesse em poder avançar pela sua chegada. No entanto, nenhuma proposta oficial acabou chegando nas mesas dos Reds ao longo dos últimos anos. Além disso, a fonte destaca que o brasileiro não vê com bons olhos a mudança para o Oriente Médio. Ele acredita que ainda possui um nível muito bom para atuar nas maiores potências da Europa por mais alguns anos e não aceitará propostas de clubes sauditas. Nesse momento, não há informações de forma concreta com europeus interessados. A propósito, o mais próximo de rumores foi envolvendo o Bayern de Munique há um tempo atrás. Há até uma expectativa que isso venha acontecer de forma mais forte no verão europeu, quando a janela de transferências europeia irá novamente ser aberta e retomada. O Alisson, vale lembrar, é um goleiro excepcional e no Liverpool inclusive vem fazendo uma temporada absurda. É verdade que passou por uma lesão um pouco complicada e foi substituído por Kelleher em alguns jogos, mas Alisson Becker já voltou com tudo e vem sendo um dos grandes pilares da campanha de nível liderança que o Liverpool vem obtendo na própria Premier League. E falando em Liverpool, não vamos tão longe assim, porque o Van Dijk se torna desejo de gigante da La Liga devido aos rumores de saída. O futuro do zagueiro Van Dijk segue em aberto, visto que seu contrato se encerra nos próximos meses. A diretoria Red ainda não abriu conversas com o defensor e pode vê-lo vestindo outras cores em breve. Diante desse fato, clubes como Bayern, Juventus e PSG passaram a desejar a contratação de Virgil para a próxima temporada. Eles tentam abordar os agentes do atleta em busca de um acordo para ser assinado a partir de junho. Agora, uma potência do futebol espanhol resolveu entrar de vez na briga para adquirir o Van Dijk. Eles acreditam que podem sair vencedores, apesar de possuírem rivais muito fortes na disputa por Van Dijk. Segundo as informações publicadas pelo jornal Sport da Espanha, o Barça sonha em entrar de vez na briga pela contratação de Virgil. O nome é bem visto pela diretoria do clube, apesar de ressalvas feitas pelo técnico Hans Flick a respeito do atleta. O holandês é visto como alguém que pode vir a substituir o Ronald Araújo, que está contado para vestir as cores da Juventus. Caso isso se confirme, ele é um dos favoritos para assumir a função e se tornar um dos titulares da equipe espanhola a partir de julho. No entanto, para que isso venha a avançar, o Barça exige que o jogador confirme para seus dirigentes que se tornará um agente livre. Caso isso não aconteça, eles não veem a possibilidade de tentar sua contratação devido a uma gigantesca crise financeira que ainda assola o clube. Nesse momento não há nenhuma definição por parte do zagueiro que ainda prioriza os Reds. Ele está no aguardo de uma proposta contratual, mas está visivelmente desconfortável com a diretoria do Liverpool devido à demora para iniciar todas essas conversas. Agora um dado extremamente curioso, o Antony superou Lamine Yamal e mostra ao Manchester United que eles estão errados, mas calma, não é em futebol, eu tô falando em gols. Antony vem se reencontrado de vez no Real Betis, tanto que em 2025 tem números acima de Lamine Yamal. O novo reforço do Betis também supera Vinícius Júnior do Real Madrid. São 4 jogos desde que Antony chegou à Espanha. Destes 4 jogos ele marcou 3 gols, realizou uma assistência e foi eleito o melhor da partida em 3 oportunidades. Tudo isso após uma saída conturbada do Man United. Em 2025, o Antony marcou 3 gols em La Liga, enquanto Yamal do Barcelona não marcou nenhum. O mesmo vale para Vinícius Júnior, ou seja, de chutado do Manchester United, o ainda jovem brasileiro mostra aos ingleses que estão errados sobre a decisão de mandá-lo embora de Old Trafford. São poucas semanas de Real Betis, mas já há grandes clubes do futebol europeu interessados no futebol do ainda jogador do United. É o caso do poderoso Bayern de Munique da Alemanha. Não há ofertas nesse momento. Além disso, qualquer
qualquer tipo de movimento vai acontecer apenas no final da temporada local. Até lá, os alemães vão seguir monitorando de perto a recuperação do jovem na Espanha. Sobre voltar ao Manchester United, as chances são remotas. Antony pertence aos ingleses, mas os mesmos buscarão se desfazer do brasileiro no fim da temporada. Não há clima em Manchester. O contrato do jogador brasileiro com o time de La Liga é válido até o final da temporada do futebol europeu. O Betis terá a opção de entrar na disputa de mercado para tê-lo em definitivo. Contratado por quase 100 milhões de euros, o valor do atacante brasileiro despencou na última temporada. Hoje sua marca de mercado é de apenas 20 milhões de euros. Roberto Firmino deixa o Flamengo de lado e pode ser anunciado por outro gigante. Firmino não está nos planos do Al Ahly e não foi inscrito na Liga Saudita. Dessa forma, o atacante está apto a atuar apenas na Champions League da Ásia, torneio com a menor quantidade de partidas. Assim, muito se fala sobre uma possível volta ao Brasil para defender clubes como Flamengo e Palmeiras. Entretanto, conforme destacado pelo portal Ferraris, Firmino prioriza um retorno aos principais palcos do futebol europeu. Dessa forma, o Arsenal surge como possibilidade. A fonte publica que o time comandado por Mikel Arteta se posiciona como a principal possibilidade para o brasileiro. O Arsenal passa por problemas de lesões no setor e a chegada de Bob é vista com bons olhos, porém até o momento ainda não há nada de concreto. Firmino possui uma longa trajetória na Premier League. Entre as temporadas de 15-16 e 22-23, o brasileiro brilhou com as cores do Liverpool. Firmino conquistou tudo que disputou, como Premier League e Champions. Na última temporada por lá, o brasileiro disputou 35 partidas com 17 participações diretas em gols. Foram 13 gols marcados e passes para outros 4. Desde que chegou ao Al Ahly, os números também estão positivos. Essa temporada, em 26 partidas, já são 15 participações diretas em gols. Recentemente, o atacante foi procurado por clubes como o Palmeiras e até o Fluminense, mas o negócio não avançou. Sobre o Flu, a equipe comandada por Mano Menezes está em busca de um reforço impactante para o Super Mundial. O torcedor do Liverpool certamente não esquece esse camarada belga do narigão. Eu tô falando de Thibaut Courtois. Courtois mostra confiança em escolher um próximo adversário para o Real Madrid caso a equipe passe do City. O Real Madrid terá que passar pelos Citizens após vencê-los por 3-2. Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé decidiram na época e agora na Espanha o Real precisa apenas de um empate para se garantir na próxima fase. Há muita confiança na capital, especialmente para o goleiro belga. Courtois, que é um grande carrasco vermelho, deseja enfrentar o Liverpool novamente na Champions. Nessa temporada, os Reds enfrentaram os espanhóis e venceram a partida com certa facilidade. O goleiro belga disse o seguinte: espero que encontremos o Liverpool novamente nessa temporada e quem sabe vençamos. Courtois pode se considerar o grande carrasco dos Reds, isso porque em 2022, na final da Champions, o goleiro fez incríveis 9 defesas difíceis e impediu que os Reds fossem campeões. Não há boas recordações sobre o belga na Inglaterra. Essa temporada o time de Slot já recebeu o Real em Anfield Road e venceu por 2-0 com certa tranquilidade. McAllister e Gakpo marcaram gols, mas o Real não estava tão completo e nomes como Vinícius Júnior não estavam jogando. Real Madrid versus City se enfrentam nessa quarta em Madrid, Espanha. Ancelotti terá alguns problemas, como os lesionados Carvajal, Lucas Vázquez e Militão. Rudiger, por sua vez, está de volta. Guardiola também enfrenta alguns problemas de lesão. Rodri é o maior deles. No entanto, para o confronto, o City terá que correr atrás e está mais completo em relação ao rival. Você pode não acreditar, mas o lateral direito Wesley entrou no radar de times europeus nas últimas janelas. A diretoria do Fla assegura que o atleta fica para a disputa do Super Mundial, mas sabe que depois não poderá garantir. Quem sondou a situação do atleta agora foi o Barcelona. O nome do jogador rubro-negro, inclusive, já foi pauta de conversa entre José Boto, diretor técnico de futebol do Fla, e o próprio Hans Flick, treinador da equipe do Barça. Por conta da proximidade, a dupla conversa bastante sobre futebol e o nome de Wesley virou assunto em alguns dos diálogos entre os dois. O time espanhol não fez qualquer tipo de proposta até o momento, por saber que o Fla vai contar com Wesley até o Super Mundial de Clubes. Apesar disso, ainda existem questões que fazem Wesley se aproximar. A transferência giraria em torno de um pagamento sinalizado de 30 milhões de euros pelo jovem. Com isso feito, o jogador deve receber a oferta e quem sabe aceitar. Desde que começou o interesse generalizado em Wesley, o Flamengo estipulou que só começaria a abrir negociação nessa janela com propostas a partir de 35 milhões de euros, cerca de 210 milhões de reais na cotação atual. Aliás, diversos times buscaram e buscam a contratação de Wesley. Na temporada passada, o Atalanta da Itália chegou a aceitar a transferência do lateral, só que acabou melando no meio do caminho. Além do time italiano, equipes como o Zenit da Rússia e até o Manchester United chegaram a estar de olho. E olha, convenhamos, o lateral tá jogando demais. O Flamengo tem o Wesley, um dos caras que mais dão a vida e dão sangue pelo time. Não há nenhum exagero a afirmar
pelo menos na reserva de equipes como o Barça. Vamos ver como tudo vai se desdobrar. Como você sabe, o City faz uma péssima temporada até aqui e deve finalizar a temporada sem nenhum título sequer. A equipe inclusive acaba de ser eliminada pelo Real Madrid em pleno Bernabéu. A equipe inclusive tem tudo para ser eliminada na Champions. Se um brasileiro foi destaque, o Vinícius Júnior, o outro nem tanto. O goleiro Ederson deixou o campo muito criticado pelos torcedores. Maior goleiro da história do City, o atleta faz seu pior ano com a camisa da equipe. E segundo o ex-jogador e hoje comentarista Carragher, ele deve ser vendido. O agora jornalista ressalta que o goleiro não é mais o mesmo e deve ser vendido pelo time do Etihad. Isso porque é hora de encontrar um novo titular, com Ortega pedindo passagem. Vale ressaltar que no ano passado o Ederson esteve próximo de ser vendido para a Arábia Saudita. Todavia, na ocasião, o atleta foi convencido por Guardiola a ficar. Contudo, agora, segundo os comentários de Carragher, a tendência é que o City finalmente venda o goleiro. No passado, Al Nassr e Al Ittihad manifestaram interesse na chegada. Atualmente, com 31 anos, o Ederson está avaliado em 30 milhões de euros e possui contrato com o City até junho de 26, ou seja, o atleta não poderá ser liberado de graça. E tem algumas lesões recentemente, atuou em um total de 24 partidas, e nelas, inclusive, distribuiu 2 assistências, mas vem deixando a desejar debaixo das traves. Di Maria escolhe entre Messi ou Cristiano e fala: "Não estou surpreso, estive com ele." Di Maria jogou ao lado de Chris no Real. Isso aconteceu entre 2010 e 2014. No clube merengue, o canhoto venceu a Champions e La Liga, dentre outros títulos. Questionado na entrevista para o jornal Infobay da Argentina, o jogador do Benfica falou sobre CR7 se autodenominar o melhor da história. O atleta discorda de tal afirmação. "Não estou surpreso, estive com ele por 4 anos. Sempre tentou ser o melhor, mas nasceu numa geração no momento errado, porque nasceu outro que foi tocado pela varinha." Di Maria expôs o motivo de acreditar que Messi é o melhor e maior que Cristiano. O campeão da Copa do Mundo de 2022 no Catar abriu o jogo principalmente sobre as conquistas individuais e coletivas. A realidade é demonstrada em números. Um tem 8 bolas de ouro, o outro com 5. Há uma diferença muito grande. Ter sido campeão mundial é outra diferença enorme de ter 2 Copas Américas. O Messi joga como se estivesse no quintal. Cristiano sempre se declarou assim: "Para mim, o Leo é o melhor do mundo e o melhor da história, sem dúvida." Com 924 gols na carreira, Cristiano renovou o contrato na Arábia. O Al Nassr prolongou o vínculo do português até junho de 26 e ele terá mais chances de se aproximar do 1000º gol. Ex-jogadores já alcançaram essa marca. Os exemplos recentes são de Romário e Túlio Maravilha. O Rei Pelé foi um dos primeiros a ultrapassar a barreira dos 4 dígitos em gols. Mas sobre o que o Di Maria falou, você concorda ou discorda? Ele exagerou? Você acha o Messi melhor? Ou é o Cristiano o melhor de todos? É claro, não esquece de comentar. Mercado da Bola concluído e eu agradeço por você ter chegado até aqui. Vídeos como esse não são fáceis de editar e eu realmente agradeço pela sua companhia. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!